Boa noite a todos. Tudo bem? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam com muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita disposição para aprender, porque agora nós vamos começar uma aula de história. Meu nome é Dalca Carvalho, eu sou professora de História e Geografia e estou aqui hoje junto com vocês para que a gente possa aprender um conteúdo muito interessante da disciplina de História. E a gente hoje vai conversar sobre a vida nas comunidades indígenas na atualidade. Todos vocês devem saber o que significa comunidades indígenas. São aquelas comunidades onde habitam e vivem os índios. Índios? Quem são os índios? Com certeza também todos vocês devem saber que os índios são os primeiros moradores do nosso país, os primeiros moradores do Brasil. São os nativos. São aquelas pessoas que viviam aqui mesmo antes da chegada dos portugueses. E para a gente começar a falar sobre os indígenas, a gente vai começar tratando de números. Quantos índios existem no Brasil? Né? Onde eles vivem? Onde eles estão localizados? Para a gente compreender a quantidade da população indígena do Brasil, entre outros assuntos que nós vamos tratar, a gente precisa recorrer ao IBGE. O que é IBGE? É isso aí, minha gente. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu acredito que alguns de vocês já tenham recebido em casa a visita de um funcionário do IBGE. O IBGE, ele é feito a cada 10 anos. Então, a última vez que foi feito foi em 2010. Iria fazer novamente agora em 2020, mas devido à pandemia, só vai acontecer, acredito que em 2021. Mas esse funcionário do IBGE, ele visita a nossa casa para fazer uma entrevista. Quantas pessoas tem na casa, quais as idades das pessoas. Eles perguntam sobre o trabalho, quem é empregado, quem não é empregado. Eles perguntam quem tem estudo, quem não tem estudo, se tem alguém fora da escola. Então, eles fazem muitas perguntas em cada casa sobre cada família. E depois, o resultado dessas perguntas, o resultado dessa entrevista, eles transformam em dados sobre o nosso país. Por isso, a importância de se responder com muita seriedade às perguntas do IBGE, porque os dados que nós pesquisamos depois, né, as necessidades que a gente tem de conhecimento sobre o nosso país, esse conhecimento é tirado de acordo com o que o IBGE escreve. E o IBGE escreve de acordo com as nossas respostas quando eles nos visitam. Então, hoje a gente vai poder saber muitos dados sobre a população indígena, exatamente porque a gente pode ir até uma ferramenta de pesquisa e procurar saber no site do IBGE os dados que a gente quer. Então, em relação à população indígena no Brasil hoje, na atualidade, o IBGE ele diz que atualmente há no Brasil cerca de 817.968 indígenas. Então, menos de 1.817.000. 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 índios habitam nos centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Então, o que é que isso aí quer dizer? De 100% de todo o território brasileiro, que não é pequeno, o território brasileiro ele é imenso,
O Brasil, ele é chamado de um país continental porque ele tem tamanho de continente. De todo esse território brasileiro, apenas 12,5% pertence aos índios. E por que eu digo apenas? Porque todo o território brasileiro já pertenceu a eles. Na verdade, eles são os verdadeiros donos do território brasileiro. E hoje eles se veem numa situação de lutar para conquistar um pedaço de terra, pelo menos para viver, né? Eu também falei aqui, né? Falei sobre o IBGE e nesse segundo dado sobre o território indígena, eu falei que o IBGE junto à FUNAI identificaram 505 unidades de terra pertencente aos indígenas na atualidade. E o que é FUNAI? Alguém sabe me dizer o que é FUNAI? Para que serve? Quando foi criada? É isso aí. A FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. Desde 1967, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, é um órgão indigenista oficial responsável pela promoção e proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território nacional. Então, como a gente viu aí, a FUNAI, ela foi criada em 1967 porque percebeu-se que os índios eles precisavam de um órgão, de uma instituição que pudesse protegê-los, proteger os seus direitos, garantir a luta pelos direitos indígenas que estavam sendo infringidos pela sociedade brasileira. Então a FUNAI ela foi criada nesse sentido com essa importância. Segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500, ou seja, antes da chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então vejam, 3 milhões de habitantes quando os portugueses chegaram aqui. Hoje tem mais ou menos 800 mil, né? 817 mil. Então, se a gente for analisar, 2 milhões e 200 indígenas, eles desapareceram do nosso planeta. E aí vem a pergunta, do nosso planeta não, desculpem, do nosso país. Então vem a pergunta, se a tendência da população é aumentar, né? A gente vê no município como o nosso, Camusim, a população a cada ano ela aumenta sua quantidade. Você percebe isso também no crescimento do município, né? O município ele precisa fundar novos bairros, construir novas residências para dar conta da população que vem aumentando. E no caso do indígena, isso está acontecendo o contrário. Tem diminuído, né? Pensando de 1500 para cá, a gente vê que diminuiu drasticamente, né? Depois a gente vai ver os motivos dessa diminuição. Os dados também publicados pela FUNAI, eles dizem que quando os portugueses chegaram aqui, que tinha mais ou menos 3 milhões de habitantes, esses 3 milhões eram divididos por 1.000 tribos diferentes. As pessoas costumam generalizar, né? Achar que índio é tudo a mesma coisa. Que quando os portugueses chegaram ao Brasil, só existia uma nação indígena, que todos eram iguais, e isso não é verdade. Vejam aí, tinha mais ou menos 1.000 povos diferentes, com costumes diferentes, com linguagens diferentes, com culturas e costumes diferentes. Então, eles não eram povos iguais, eram povos que estavam se constituindo e se desenvolvendo de diferentes formas, certo? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, 2 milhões de indígenas estavam no litoral e 1 milhão, mais ou menos, aproximadamente, no interior do país. Então, a maioria dos indígenas, eles viviam no litoral brasileiro, que foi até mais fácil para que os portugueses
aniquilassem, né, a população indígena, porque a maioria estava aqui no litoral, ficava mais fácil de se achar. Aqui nesse mapa ele ilustra essa situação. Em 1500 o território era todo do índio e também existiam milhões, né? Milhares de índios. E hoje, na atualidade, a gente vê uma diminuição drástica dessa quantidade de indígenas. E aí, pessoal, vem a pergunta: por que a redução no número da população indígena? Conforme a gente comentou aqui há pouco, se a tendência da população é aumentar, se a tendência da população é crescer, com as novas famílias, os novos nascimentos, a tendência da população realmente é aumentar. E por que a redução no número da população indígena? Então, primeiro, a gente fala do extermínio. Quando os europeus chegaram no continente americano, e especificamente o nosso país, Brasil, eles exterminaram a população indígena como se mata formiga no açúcar, né? Muitos foram mortos. Eles até brincavam de tiro ao alvo. Existem vários depoimentos de um padre da época que veio junto com essas expedições colonizadoras para as terras da América, que eles dizem que com um só golpe de espada eles matavam índias grávidas. Eles dizem que eles desafiavam um ao outro para ver quem conseguia cortar um índio ao meio com um só golpe. Então eles brincaram mesmo de matar indígenas. O extermínio ele levou muitos índios à morte. Tem outro motivo que é a escravidão. Alguns desses índios, eles eram utilizados como mão de obra escrava. E como o índio ele estava acostumado a viver livremente na natureza, muitas vezes ele morria de tristeza, morria tentando fugir, morria porque a escravidão, ela é uma tortura. O indígena, ele se alimentava mal enquanto escravo, trabalhava muito e não conseguia sobreviver. Tem outro motivo também que são as doenças. As doenças trazidas pelos portugueses aqui para o Brasil. Simples gripe já matava a população indígena. Por quê? Porque como a gripe não existia entre eles, então o organismo não estava pronto. Não existia anticorpos para combater a doença. Então, muitas doenças trazidas pelos europeus aqui para o Brasil mataram grande soma da população indígena. Continuando aí a nossa leitura, segundo o relatório da ONU, ONU significa Organização das Nações Unidas. Então, segundo a ONU, os povos indígenas têm enfrentado discriminação e negação dos seus direitos, especialmente depois das mudanças no cenário político. Então, realmente, o índio ele tem perdido muitos direitos. Na primeira Constituição Brasileira de 1904, o índio não era nem citado como pessoa. Ele era considerado como se fossem animais. Apenas na Constituição de 1988 é que alguns direitos foram inclusos e os índios passaram a ser vistos como pessoas, passaram a ser vistos como igualdade. Mas mesmo tendo algumas leis ao seu favor, eles ainda são muito discriminados. Foi após a década de 80 que esse cenário mudou e a população indígena voltou a aumentar. De acordo com o Instituto Socioambiental, os povos indígenas têm crescido em média de 3,5% ao ano. Segundo a FUNAI, a população indígena cresceu cerca de 150% na década de 90, devido ao aumento de pessoas autodeclaradas indígenas. Aqui nós temos 2 pontos para comentar. Primeiro, por que depois da década de 80 o número de indígenas começou a crescer?
é como eu falei para vocês, apenas na Constituição de 80 é que algumas leis foram colocadas em proteção ao indígena. Para a gente entender aqui a importância de uma lei. O fato da Constituição de 80 valorizar a população indígena e lançar alguns direitos como lei, então isso diminuiu a mortalidade, porque eles passaram a ser tratados e cuidados com mais atenção. Outra coisa, quando o IBGE passava nas casas e às vezes tinham indígenas, eles não se autodeclaravam indígenas. Por quê? Por causa da discriminação, por causa do preconceito. Depois da Constituição de 80, que os índios passaram a ser mais valorizados, passaram a ser vistos de formas diferentes, então eles começaram a se autodeclarar para o IBGE quando passavam em suas casas. Então, o número de indígenas aumentou porque na conta do IBGE aumentaram também essas declarações de ser indígena. As comunidades indígenas estão distribuídas nas 5 regiões do país. Então vejam aí por esse mapa, né? Em todas as regiões do Brasil existem comunidades indígenas na atualidade. Onde você está vendo aí no verde, a região norte, existe 306 mil. A laranja, região nordeste, 209 mil indígenas. Amarelo, centro-oeste, 130 mil indígenas. Na rosa, sudeste, 98 mil indígenas. E na azul, região sul, 75 mil indígenas. Se a gente for analisar esse mapa, a gente vai ver que a grande maioria da população indígena hoje reside na região norte. E aqui a gente vê um gráfico mostrando essa questão dessa maioria. Nessa parte esverdeada, a gente vê que aí 55% dos índios que vivem em terras indígenas estão na Amazônia. E 45% dos índios que vivem em terras indígenas estão fora da Amazônia. Então, toda essa região aí destacada com o verde é a região amazônica e é lá que vive a maioria dos indígenas brasileiros. E a gente tem como explicação isso devido às florestas que lá existem, devido à grande vegetação. É onde o índio ainda prefere viver, né? É na zona rural. E a gente vê também hoje, minha gente, que o índio ele conquista o seu espaço. Vejam, durante muitos e muitos anos, os indígenas eles não aprendiam estudando em uma escola. Eles aprendiam nas suas tribos pelo exemplo com as suas famílias. A menina aprendia as tarefas da mãe, brincando, seguindo ela enquanto criança e imitando. Os meninos aprendiam as tarefas masculinas, seguindo os pais, brincando e aprendendo. Então, a criança indígena ela não frequentava a escola, ela aprendia pelo exemplo, pela imitação. Depois de algum tempo, a criança indígena ela começou a frequentar a escola, ela começou a estudar, aprender a ler, aprender a escrever, desejar algo mais na sua vida, desejar se profissionalizar. Então, o indígena ele começa a conquistar o seu espaço na sociedade. É tanto que ele passa a adiantar os seus estudos, a fazer o nível médio, a cursar uma faculdade, a se formar, né, a ter uma profissão e a poder agir dentro dessa profissão. O indígena ele também ocupa o cenário da moda, né? Entre outras situações, o futebol, né? O futebol nacional e internacional também passa a ter a presença do indígena. As indústrias, as fábricas das grandes cidades passam a aproveitar a mão de obra indígena. A política, o indígena ele também passa a frequentar e a participar das eleições, tanto como eleitores como candidatos.
E também o indígena ele passa a fazer ciências, experimentos. Aqui são apenas alguns exemplos, mas o indígena ele passa a conquistar diversos espaços no mercado de trabalho, no mundo dos estudos, no mundo da ciência, no mundo da produção. Depois que o índio ele começou a estudar, ele também começa a crescer como profissional. Porém, minha gente, tem uma coisa que acontece entre os indígenas que é muito triste. Muitas vezes os indígenas, eles saem dos seus territórios na zona rural para procurar melhores maneiras de sobrevivência, de levar estudo para seus filhos, de melhorar a sua qualidade de vida, e ele começa a sair do campo para a cidade. É o que a gente chama de êxodo. Só que o êxodo indígena, ele aconteceu desordenadamente, desorganizadamente. Uma grande concentração de indígenas nas grandes cidades e muitas vezes quando eles chegam lá não tem emprego, não tem moradia e ele passa a viver de uma maneira muito precária. Nós vemos nas grandes cidades os indígenas fazendo moradas na rua, debaixo das pontes, vivendo de maneira muito precária nas praças. A gente também vê os indígenas arrumando espaço de moradia nas favelas, aumentando o número de moradores que vivem de maneira precária. Também acontece deles, para sobreviver, produzirem os seus artesanatos que eles aprenderam nas suas tribos e venderem no meio da rua para tentar sobreviver. O indígena também, a partir do momento que ele vem para as grandes cidades e ele se depara com a problemática das grandes cidades, ele passa a cair também no mundo da criminalidade, no mundo do tráfico e muitas vezes ele é preso por isso. Então, o indígena, ele sofre o preconceito, né? Porque as pessoas da cidade não aceitam, acham que o índio foi para a cidade para aumentar o morador de rua, para aumentar o comércio informal, para aumentar o mundo da criminalidade, mas as pessoas não percebem que eles vão para lá à procura de melhores condições de vida e terminam muitas vezes não encontrando essas condições e caindo, né, nessa vida de miséria, de mendicância. E aí, pessoal, para finalizarmos, eu até escutei alguém fazer: "Ah, eu sei que a nossa aula está muito legal, a nossa aula está muito proveitosa, o nosso bate-papo está muito bom, mas a gente vai encerrar fazendo mais ou menos aqui uma conclusão. O nosso conteúdo hoje é a população indígena brasileira hoje, na atualidade. E aí, diante de tudo que a gente debateu, diante de tudo que a gente conversou, a gente tira algumas conclusões, né? Muitos povos já entraram em contato com os costumes não indígenas. Contudo, alguns grupos ainda vivem isolados. Vejam, a gente está vendo aí pela quantidade de moradores indígenas nas grandes cidades que eles já entraram em contato com o nosso mundo, né? O mundo não indígena. Alguns se deram bem, né? Porque estudaram, tiveram oportunidades, agarraram essas oportunidades e hoje são grandes profissionais. Hoje fazem parte do mercado de trabalho. Muitos índios já entraram nesse processo de aculturação, que é a inserção de alguns costumes não indígenas em suas vidas, mas alguns ainda vivem isolados, alguns ainda vivem na zona rural, e existem algumas tribos que não permitem a entrada de povos não indígenas. São tribos muito fechadas e muito isoladas. E eles fazem isso, minha gente, para que seu povo permaneça com os costumes de sua origem, que não entrem no processo de aculturação, que vivam da mesma forma, da mesma maneira de 500 e poucos anos atrás. Né? Então, tanto nós temos os indígenas aculturados,
com a cultura não indígena, como também nós temos muitas tribos de indígenas que vivem da mesma maneira como viveram quando os europeus chegaram aqui. Devido às diversas transformações sociais, os povos indígenas têm sofrido muito. Seus territórios têm sido invadidos, muitos indígenas sofrem exploração sexual e exploração do trabalho, inclusive o infantil. Muitos indígenas que saem de suas terras passam a viver em situação de miséria e marginalizados nas grandes cidades. Isso foi o que nós vimos na página anterior. Infelizmente, a gente sabe que não só os indígenas, mas também os negros, os nordestinos, que saem para as grandes cidades à procura de uma melhor sustentação, de uma melhor qualidade de vida para suas famílias, terminam caindo no mundo de miséria, né? Morando na rua, desempregados, muitas vezes aumentando a criminalidade, e a gente sabe que são consequências negativas na vida dos indígenas brasileiros, é exatamente a procura de uma melhor condição de vida para viver. E muitas vezes as pessoas dizem, por que eles não continuam em suas terras? Muitos continuam, mas a gente precisa que vocês entendam que muitas dessas terras têm sido invadidas pelos grandes proprietários rurais. E o que resta para esse indígena que teve sua terra invadida é procurar sobrevivência. E é nessa busca da sobrevivência que eles passam a mendigar nas ruas das grandes cidades. Então, é uma questão para que a gente possa refletir, é uma questão social negativa do nosso país. E agora, pessoal, vem aquela horinha, a hora de estudar, a hora de aprender. E eu vou deixar aqui umas atividades para que vocês possam fazer, para que na próxima semana a gente faça a correção e a gente converse mais um pouquinho sobre esse conteúdo que é sobre a população indígena do nosso país. A primeira atividade que eu vou deixar para vocês é uma atividade de leitura, certo? Então, aqui ao lado, vocês estão vendo que eu estou deixando um link. Eu também vou colocar esse link no grupo de WhatsApp das suas salas de aula. Vocês vão abrir esse link, fazer uma leitura atenciosa e concentrada, porque essa leitura ela vai trazer para vocês tudo que nós estudamos hoje aqui nessa aula, mas ela vai trazer um pouco mais. Então, é bom que vocês façam essa leitura para entender mais ainda o nosso conteúdo, porque na próxima aula eu vou trazer um exercício para vocês responderem sobre o que nós estudamos hoje. A segunda atividade que eu vou trazer a proposta para vocês é uma atividade a ser feita no caderno de história, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre as comunidades indígenas de Pernambuco na atualidade. Então, o que é que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar especificamente no nosso estado, no estado de Pernambuco. Onde existem tribos indígenas no nosso estado? Será que existem? Pesquisem sobre isso. Outra coisa que eu gostaria que vocês pesquisassem, além de vocês procurarem saber se existem tribos indígenas no nosso estado, onde elas estão localizadas, eu gostaria que vocês também procurassem saber como eles vivem hoje. São aculturados? Eles estudam? Como é que eles sobrevivem? Ou seja, procurem escrever um pouquinho sobre a vida dos indígenas na sociedade pernambucana, ok? E é isso aí, pessoal. Eu desejo para vocês uma boa noite. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem na paz.